Leyline notou os olhos injetados dos goblins que estavam se aproximando deles. Quando o inverno se aproximava, até mesmo os duendes mais fracos e mais covardes enlouqueceriam. Eles eram pequenos, e era hilário ver um grupo de pessoas de pele verde e baixa se aproximando de você. No entanto, seus olhares eram tão ferozes quanto os lobos, o suficiente para que até um soldado aposentado como o velho Baer tremesse de medo. Morrer nas mãos dos inimigos era apenas a morte, mas morrer pelas mãos dos goblins significava que seus cadáveres seriam arrastados de volta para a comida. A velha Baer estremeceu ao pensar nisso. Por favor, monte o cavalo e vá embora, meu convidado. Nesse momento, um traço de determinação brilhou em seu rosto. Ele produziu uma espada longa enferrujada debaixo do assento da carruagem e soltou o velho cavalo que puxava a carruagem. Pode ser um cavalo desgastado, mas esse bando de criaturas de pernas curtas não conseguirá acompanhá-lo. Depois que você sair daqui, vá para trás. Não pare até chegar ao porto. O velho Baer passou as cordas para Leyline, voltando para trás e agora em uma postura defensiva. Como um jovem mestre nobre, você deve ter aprendido a andar, sim. Milímetro. Leyline balançou a cabeça, mas não saiu desde que sua bagagem ainda estava na carruagem. Você pode me dizer por que você está deixando sua chance de sobrevivência para mim? Ele perguntou, um pouco curioso. Eu sou de sangue quente, é por isso. Vocês nobres são tão problemáticos. Rápidos. Rápido. Não resta muito tempo. A velha Baer gritou. Os goblins já os tinham cercado, tão perto que podiam ver a sujeira na pele verde dos goblins. Seu cheiro pútrido invadiu suas narinas. Você é um verdadeiro soldado. Mas, eu não sou como aqueles nobres fracos. Leyline calmamente seguiu em frente. Ele fechou abruptamente os olhos e uma aura ameaçadora explodiu. Intimidação. Um domínio com o poder de um dragão irrompeu dele, fazendo com que os goblins interrompessem seus ataques imediatamente. Vocês bastardos vulgares sujos! Como ousa bloquear o caminho de um poderoso bruxo? Até a morte seria um destino muito bom para você. Asterisco rumble. 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 Asterisco feixes de chamas deslumbrantes apareceram abruptamente ao lado de Leyline. Bola de fogo menor. Numerosas esferas de energia flamejante dispararam e explodiram em meio ao grupo de goblins. Asterisco rumble. Rumble. Asterisco as chamas rasgaram os corpos dos goblins, jogando-os por toda parte junto com o solo. Mesmo aqueles bugbears não resistiram ao poder da magia. Numerosos buracos enormes apareceram no chão, e os duendes então desmoronaram completamente. Eles podem ter enlouquecido por comida, mas os goblins não desafiariam um enorme dragão. Houve um aviso de suas próprias almas, que se eles prosseguissem, todos morreriam. Ooga! Ooga! Em meio aos gritos aterrorizados, o feitiço de Leyline havia assassinado dezenas das centenas de goblins. O resto uivou enquanto fugiam. A estrada estava coberta com tacos e pedras de madeira, e alguns goblins foram até pisoteados. Os goblins que foram gravemente feridos rastejaram na direção oposta de Leyline, como se evitassem um demônio. Afinal, você é um bruxo estimado. A velha Baer limpou o suor frio da testa. Como alguém que vive perto de lua argêntea, ele não era estranho ao poder da magia. Muito obrigado. Old Baer agradeceu sinceramente a Leyline. Se Leyline não estivesse por perto, ele seria reduzido ao destino de se tornar merda de goblin. Essa não era uma maneira honrosa de morrer. Com essa força, ele provavelmente não é um discípulo nem um mago de nível elementar. Ele é pelo menos um no meio do ranking. O velho Baer pensou em si mesmo. Neste momento, parecia haver um tumulto na carruagem à frente, revelando as expressões assustadas de algumas poucas discípulas. Irmã! Eu usei meus espaços de feitiços. Isadora franziu a testa miseravelmente. Os aprendizes tinham poucos espaços de feitiços, e o problema era que eles não eram tão poderosos. Se o alvo não foi atingido diretamente, eles não poderiam nem matar um único goblin. Foi por isso que os feitiços de rank 0 também eram conhecidos como cantrips. Aguente!
Nós vamos receber reforços de lua argente em breve. Bessani rangeu os dentes, raios enevoados saindo de suas mãos. Vertigem! Um hobgoblin que vinha avançando caiu no chão atordoado, derrubando o taco de madeira em suas mãos. Esfregou a cabeça, mas antes que pudesse reagir mais, alguém que parecia uma empregada usou um machado gigante para cortar a cabeça. Bom trabalho! Uma expressão alegre apareceu no rosto de Ena, mas ela então viu a governanta sendo empurrada para o chão por ainda mais goblins. Alguns deles se alargaram suas grandes bocas marrons para revelar dentes afiados. Não! Bessani chorou. Os sons de roer a deixavam prestes a desmoronar. Nós vamos morrer aqui? Eu não quero isso. Sou nobre e sou feiticeiro. Eu não deveria morrer assim. Ame meu destino. Do outro lado, Isadora parecia prestes a desmoronar. Ena costumava ficar quieta, mas em um momento tão crucial ela conseguiu perseverar. Se não fosse por seus cuidados, Isadora já teria sido arrastada pelos goblins. Assim que Bessani estava à beira do desespero total, uma carruagem atrás deles de repente chamou sua atenção. Poderosas ondulações de feitiços foram transmitidas, e um jovem bruxo desceu da carruagem e cuidou do ataque dos goblins com algumas bolas de fogo. É Leylin! Temos esperança! Bessani ficou em êxtase, de repente acenando com o lenço nas mãos. Leylin! Senhor Leylin! Por favor, salve-nos! A voz terna de uma garota perfurou o ar e atraiu a atenção de Leylin. Ah! Eu não acho que eu conheceria conhecidos. Leylin reconheceu as moças que ele conheceu no navio. Desde que nos encontramos novamente, você está com sorte. Leylin não se importava com uma gentileza passageira. Afinal, ele poderia melhorar sua impressão favorável dele. Claro, ele ainda achava esses 3 aprendizes de feiticeiro abaixo dele. O que ele realmente valorizava era a avaliação de Lua Argêntea sobre ele. Os guardas da cidade de Lua Argêntea definitivamente investigariam o incidente. A impressão de que ele era gentil era muito melhor do que a de que ele era perverso e insensível. Leylin nunca fez nada que fosse contra seus princípios. Tudo foi baseado em benefícios. Rank 4 Beast Summoning. Os raios de convocação brilharam e 4 lobos selvagens que tinham 2 metros de altura saltaram deles. Raios de feitiço cintilavam o corpo de Leylin novamente, e depois de mais 2 feitiços de convocação, ele agora controlava 12 lobos selvagens. Esses grandes animais carnívoros tinham pelos duros, caninos afiados e uma capacidade impressionante de saltar. Seus olhos estavam cheios de sede de sangue. Carga! Com a orientação da força espiritual de Leylin, 12 lobos selvagens atacaram o grupo de goblins que já haviam desmoronado mentalmente. Asterisco avo. Asterisco asterisco avo. Asterisco gritos de lobo podiam ser ouvidos fracamente à distância. Enquanto seus brilhantes dentes brancos rasgavam a carne dos goblins mais lentos. Houve até gritos miseráveis dos duendes que caíram do chão e foram despedaçados, fazendo com que outros fugissem. Com as realizações de Leylin em sua força espiritual, controlar os lobos selvagens não era problema. Sob seu comando, a direção em que os duendes fugiram era controlada, e eles começaram a atacar as carruagens à frente. Ooga! O grande hobgoblin rugiu à frente, esmagando a cabeça de um desertor com uma massa nas mãos, mas isso não fez nada para dissuadir aqueles que agora estavam frenéticos. Foi rapidamente abafado pelos goblins. Os 100 desertores goblins que haviam cercado Leylin se lançaram para a formação dos goblins, resultando em grande desordem. Embora goblins não fossem seres ordenados desde o começo, eles tinham ordens para atacar e se retirar. Agora, no entanto, eles estavam em grande desordem. Uivos e pisoteios podiam ser notados em todos os lugares, e até mesmo os duendes e bugbear se viam inúteis. Os uivos dos lobos soaram. De repente, um lobo selvagem se animou e se jogou em um bicho-papão, seus caninos afiados mordendo seu pescoço. Sob as instruções de Leylin, os lobos ignoraram os duendes em fuga, visando o grupo ativo e priorizando os duendes e bugbears. Seu sistema de comando desmoronou completamente, e era natural que os goblins fossem derrotados.
Numerosos goblins abandonaram os tacos e pedras de madeira nas mãos, fugindo em todas as direções e deixando para trás as carruagens e sobreviventes. Apenas 8 restaram dos 12 lobos selvagens sob Leylin. Todos eles tinham ferimentos, mas Leylin não se sentia mal por eles. Depois que o feitiço se dissipasse, eles retornariam ao lugar de onde vieram. Se eles morreram, assim seja. Mesmo que seja um mago no meio do ranking, não é tão fácil derrotar 500 ou mais goblins. Os olhos do velho Baer estavam cheios de espanto e choque. Aquele último ataque em particular tinha estratégia para isso. É essa a arte de comando que o líder do corpo falou uma vez? Leylin também ficou bastante satisfeito com os resultados. Lançar feitiços adequados em momentos oportunos era algo que todos os magos tinham que aprender. Ser capaz de dispersar esse grupo de goblins pelo menor custo e limitar as baixas dos lobos de ataque era algo que o deixava orgulhoso. Você está bem? Claro que ele limitou seu orgulho a esse único pensamento. Leylin teve a experiência abundante de seu corpo principal e, se ele não conseguisse, ele só deveria ter se matado. Estamos bem. Obrigada, Leylin. Bessane agradeceu-lhe com gratidão, olhos avermelhados quando começou a chorar por um cadáver destruído ali perto. Sob soluço. Tio Eita. Este cadáver já tinha várias partes faltando, e havia também muitas pequenas marcas de mordidas. Parecia extremamente horripilante. Esta foi a obra-prima deixada pelos goblins de antes. Se Leylin tivesse chegado um pouco mais tarde, todos os vagões teriam sido reduzidos a esse estado. Depois disso, Anna e Isadora estremeceram de medo ao expressarem sua gratidão a Leylin repetidas vezes.